Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Cidades Inteligentes. Olá pessoal, na segunda parte sobre ferramentas computacionais para desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes, eu vou continuar falando sobre algumas plataformas, né? Em particular, agora focado na gestão do tráfego, na gestão de resíduos, tá? E também em algumas ferramentas de visualização de dados. O professor Júlio César Estrela é um homem de pele clara e calvo, usa óculos de grau de armação arredondada, camisa polo amarela, relógio no pulso esquerdo e calça escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, o docente manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem em tela cheia ou como efeitos gráficos à direita do docente, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Ferramentas computacionais para o desenvolvimento de soluções para cidades inteligentes. Parte 2. Importante ressaltar que todas as ferramentas, assim como as que nós apresentamos anteriormente, né? O Open Remote, o Dojo, e também eu discuti, embora não esteja nos slides sobre o Home Assistant, né? E pedi para vocês discutirem isso no fórum dessa semana. Elas vão fazer uso de recursos, né, que os middlewares nos auxiliem, né? Então tudo que é algo que possa ser reproduzido, né, ou encapsulado, né, para diminuir a complexidade do desenvolvimento de soluções, né, essas ferramentas vão apresentar, né? Então, principalmente com relação a essas plataformas permitem que soluções sejam construídas para facilitar o cadastro de informações, de usuários, né, de dispositivos, né, do que é selecionado, de imagens, enfim, né? Então tudo isso auxilia, né, na criação mais efetiva e mais rápida das soluções, tá? Slide com o título Plataformas de Gestão de Tráfego, seguido pelo texto. As plataformas de gestão de tráfego são sistemas que utilizam tecnologias avançadas para monitorar, analisar e otimizar o fluxo de veículos nas vias urbanas. Permitem a redução de congestionamentos, melhoria na segurança viária e otimização do tempo de deslocamento. Abaixo do texto há duas fotografias. Na primeira, à esquerda, dois homens em pé dentro de uma sala de monitoramento de tráfego. Eles observam 12 telas com imagens de estradas. Atrás deles, outros dois operadores sentam em escrivaninhas com computadores. Na segunda fotografia, duas câmeras monitoram o trânsito do topo de um poste. Fonte Adobe Stock. Com relação às plataformas de tráfego, né, essas plataformas elas são, de uma maneira, né, sistemas que vão utilizar muitas tecnologias, né, é, muitas delas complexas, inclusive, né, para monitoramento, para análise, né, otimização do fluxo de veículos nas vias urbanas, tá? Então, os modais, né, em grandes cidades, eles são distintos, com variáveis distintas, com necessidades distintas, né? Mas todos eles, de alguma forma, fazem uso de vias, né? Com regramento, logicamente, né? E para esses modais funcionarem de forma minimamente interligadas, né? De modo que o reflexo seja sempre positivo para o usuário, né? Eles precisam ser monitorados o tempo inteiro, tá? Então, o monitoramento, né, nessas plataformas é um aspecto fundamental, né? Então, todos os dispositivos computacionais que fazem e devem fazer parte dessas soluções relacionadas à mobilidade, né, eles têm o monitoramento como uma questão primordial, né? Então, o monitoramento só existe se os dispositivos que fazem e os sensores que estão acoplados a esses dispositivos estejam conectados, né, tenham acesso à rede, né, tenham acesso à energia, né, ininterrupta, né, sempre que possível, né, ou baterias, né, caso a energia caia, tá? Então é importante, né? Então, por exemplo, ônibus elétrico, né, só funcionaria, né, com, por exemplo, elétrico com cabo, né? Agora tem sido muito comum a adoção de ônibus elétricos nas cidades, né, com baterias, né, elétricas, mas se não tiver a questão energética presente, né, isso para, tá? E como que essa problemática pode afetar todos os outros modais, né? O metrô, por exemplo, né, enfim. Então, essas ferramentas, né, e o monitoramento, ele vai permitir a mitigação de problemas como congestionamento, tende a melhorar a segurança viária, né, e
mais importante, né, que sempre tendo o cidadão como foco principal, é a otimização do tempo de deslocamento, tá? Então, essas plataformas são construídas, né, para permitir que, primordialmente, né, o tempo de deslocamento seja o menor possível, com a menor interferência possível, tá? No slide, as informações. Tais plataformas dependem da integração de sensores IoT, sistemas de controle inteligentes, integração com aplicações móveis, benefícios diretos, redução de congestionamentos e emissões de poluentes, melhoria na segurança viária e eficiência no transporte público. Importante: a consideração ética ao lidar com dados sensíveis dos cidadãos é relevante na implementação de soluções nas cidades. Então, essas plataformas dependem de sensores, dependem de sistemas de controle já existentes, né, que fornecem dados para outros sistemas maiores em termos de complexidade, em termos de aquisição de informação, de dados, né, integração com aplicativos móveis, né, o próprio cidadão interagindo com os modais, trazem alguns benefícios diretos, né, como a redução de congestionamento, diminuição de emissão de gases, né, melhora a segurança viária e eficiência do transporte público, tá? E tem um aspecto importante, né, que é trazido aqui, que é lidar com os dados sensíveis dos usuários quando a gente fala de mobilidade urbana. Então, a gente já tratou disso, é importante lembrar aqui, né, como lidar com os dados dos usuários, né? Então, uma questão ética bastante importante de privacidade nesse contexto, né, que sempre tem que estar atrelado, né, à legislação vigente no país, né, para o desenvolvimento de soluções que, inevitavelmente, né, grande parte, né, senão quase que todas as soluções que fazem das nossas vidas menos turbulenta ou mais fácil, né, em relação ao deslocamento, ao uso de soluções do setor público, né, sempre que possível, né, envolve dados, né, obtenção de dados, né. Então, a questão da privacidade, né, tem que ser levada em consideração e a obediência à legislação vigente, né, é fundamental. No slide, os tópicos: sistemas de controle inteligente, implementação de sistemas que utilizam sensores, câmeras e dispositivos IoT para monitorar o tráfego em tempo real, adoção de semáforos adaptativos de controle inteligente para otimizar a fluidez do tráfego. Abaixo do texto, ilustração: uma faixa de pedestres com 3 carros coloridos diante dela. Na lateral esquerda da imagem, uma câmera virada em direção aos carros e com linhas vermelhas que indicam monitoramento. Ao final da faixa, um semáforo com sinal verde para travessia de pedestres. Um dos carros na cor vermelha avança sobre a faixa. Fonte: Adobe Stock. É, com relação ao sistema de controle inteligente, né, a implementação dos sistemas vão utilizar sensores, câmeras, né, dispositivos, né, mais variados IoT, né, estruturas de comunicação que permitem transportar dados mais rápido ou mais lento algumas das vezes. A coexistência tecnológica também da comunicação, ela de fato impacta, né? Então, os canais de comunicação eles não são padronizados, né? Os canais de comunicação mais rápidos, mais lentos, né? Então isso depende da tecnologia, de como que as soluções consideram a longo prazo, né, a resiliência, né? O quanto que o sistema permanece resiliente ao longo do tempo, né? Já permitindo que discussão sobre a melhoria tecnológica, né, faça parte do projeto, tá? Então, por quanto tempo uma solução que envolve mobilidade urbana vai usar uma determinada tecnologia de comunicação sem fio, né, considerando a quantidade de usuários que se tem hoje, né? O que seria dessa solução daqui a 10 anos, com o aumento do número de dispositivos, de celulares, de mais pessoas na cidade. Então, essa discussão ela precisa ser feita, né, desde a concepção do projeto, daqui a 10 anos, né, de modo que a tecnologia de comunicação vigente há 10 anos não suporta a quantidade de usuários de acesso no futuro, né. Nesse contexto, né, envolvendo a questão da inteligência, a gente já comentou, né, a questão dos semáforos inteligentes, né, que podem se adaptar, né, ao tráfego atual, né. Então, por exemplo, semáforos que têm interligados câmeras, né, que identificam e contam carros, né, ou sensores, né, instalados nos cruzamentos que identificam a quantidade de carros que passam por minuto naquela via e correlação da quantidade que passam de carros num cruzamento com o próximo, dali 100, 200, 300 metros, dali 1 quilômetro, né,
qual a relação disso com a quantidade de usuários que vão entrar no centro da cidade, e muitas vezes tem limitação no tráfego de veículos, né, mais de pessoas, enfim. Tá? Então, esse sensoramento, né, e uso de sistemas que utilizam esse sensoramento vão impactar no dia a dia, né, da população, né, que usa, né, diariamente, né, cotidianamente, os modais, né, as ruas, enfim. No slide, os tópicos: sensores IoT, integração de sensores para monitorar a qualidade do ar e ajustar as políticas de tráfego em áreas com altos níveis de poluição, adoção de medidas para incentivar veículos de baixa emissão, utilização de sensores em estacionamentos para monitorar a ocupação e direcionar os motoristas para áreas menos congestionadas. Essas plataformas, no ponto de vista de tráfego, têm que integrar dados e de sensores, tá? Então, por exemplo, aí a gente pode utilizar sensores de estacionamento para monitorar a ocupação e direcionar os motoristas em áreas menos congestionadas. Então, é interessante, por exemplo, eu saber se, quando eu vou ao centro de uma cidade, eu saber de antemão se há vagas disponíveis na região onde eu quero estacionar, né? Então, por exemplo, eu não perder tempo, né, de ficar procurando vaga de estacionamento público, principalmente, né, na via, né, na rua, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Seria interessante que essas vias fossem monitoradas. Não necessariamente todas, né, mas principalmente naquelas regiões em que a concentração de veículos vai ser maior durante um período do dia, né? Então, eu programo para ir em determinada localidade, por exemplo, buscar os filhos na escola, né, em determinado horário do dia, e eu tenho uma previsão, né, com um certo nível de certeza de que no horário que eu chegar lá eu vou ter uma vaga disponível. Tá? Então, o sistema de informação vai me informar que passou naquele local, né, determinados carros, que há ainda X carros estacionados naquele período, e que, dado o deslocamento, né, o tempo que eu gasto para sair da minha casa e chegar na escola, a probabilidade de encontrar uma vaga disponível é de 70%. Tá? Então, eu tenho uma certa garantia, né, 150% que eu vou encontrar uma vaga. O benefício para as cidades é reduzir a mobilidade ali, né, melhorar o tráfego, reduzir o consumo de gasto de combustível, né, de poluição, enfim. Então, há uma série de consequências positivas com o sensoriamento. Tá? Então, como nós comentamos, o sensoriamento ele é fundamental nessas situações. No slide, os tópicos. Exemplos: Sidekick, plataforma de mapas e navegação para a rápida implementação de sistemas de gerenciamento de tráfego urbano e desenvolvimento de aplicativos. Soft Perception, ferramenta que transforma qualquer câmera